Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá ótimo. Já beberam aí sua aguinha do dia? Tô de olho, hein? De vez em quando eu vou cobrar, hein? Não vou falar mais sempre, porque já deve estar cansando, mas de vez em quando tem que cobrar aí uma hidratação, hein? Garrafinha de água aí na mesa. Vamos aí para um novo assunto, tá? A gente viu já sobre os seletores, né? Sobre o que a gente pode selecionar para estilizar no CSS, certo? E existe uma maneira também da gente combinar essas seleções. E é muito interessante, porque a gente consegue deixar cada vez mais específico ou selecionar exatamente um grupo de elementos que a gente quer estilizar, justamente para não repetir código, né, como eu estava dizendo antes, tá? Então, há outras formas de selecionar elementos, além daquelas que a gente mostrou. E incluem combinar essas formas. Ah, gente, esse negócio fica pulando embaixo é o Slack, é quando chega a mensagem lá da empresa, tá? Aí pula ali o Slack, tá? Notificação. Então, a gente tem um seletor bem importante, chama seletor universal. A gente não usa muito esse cara, tá? A gente usa geralmente para esse caso aqui, ó, que tá aí, tá? Por que esse seletor faz? Ele seleciona todos os elementos do documento, tudo mesmo, tá? Então, vai ser aplicado a todo mundo. E o símbolo é asterisco. É só colocar um asterisco, você seleciona tudo. Quem já mexeu com banco de dados, SQL e tal, vê o asterisco lá, o asterisco significa tudo também, tá? Muitas vezes em programação vocês vão ver o símbolo asterisco associado a tudo, né? Tudo que há ali, tá? Então ali, tudo que há no HTML vai receber essas propriedades. O que são essas propriedades? Eu estou zerando a margem, eu estou zerando o padding e zerando a borda, tá? Eu vou mostrar depois na prática como, ou melhor, vou mostrar agora na prática para vocês como fica isso, tá? Mas basicamente isso daqui é o que a gente fala de resetar o HTML. Porque o HTML, como eu disse na outra aula, né, ele já tem uma, um padrão, né? E a gente consegue mudar isso. Então vamos dar um exemplo. Ó. Aqui tem um HTML simples, né? Só com head, o body, só tá o esqueletinho dele aqui. Vamos colocar alguma coisa. Então aqui dentro do body, deixa eu colocar, vou colocar um H1, título, vou colocar um H2, que eu vou chamar de subtítulo. Muito original, né? E um P, que é o meu texto. Beleza? Então coloquei esses caras. E aí, como é que fica esse cara no Live Server? Olha, fica assim. Repara que o HTML já tem um estilo próprio. Né? Eu coloquei aqui três elementos, né? Mas tem o HTML, o body, que também são elementos. Né? Aqui, ele tem um espaçozinho aqui. Um tem um espaçozinho entre o outro. E todos têm um tamanho. Inclusive, eu consigo até regular esse tamanho, tá? Se eu quiser com a tag universal, tá? Então vamos aqui no HTML, no CSS, perdão, e vamos colocar aqui então uma tag universal e eu vou falar margin zero. Olha o que acontece. Ó, já tirou a margem, então todo mundo colou na parede ali do navegador, certo? É bom que vocês vão entender o que é margem, o que é padding. Padding, que é o espaçamento entre os itens, vou colocar zero também. Opa, faltou um ponto e vírgula aqui. Ó, gente, isso é importante. Sempre ponha ponto e vírgula. Por mais que não tenha, porque se a gente esquece, a gente não sabe que tá dando errado depois. Pronto, padding. Acabou que, acredito que como não tinha nenhum container aqui, nenhum div, nem nada, não tinha padding nenhum já, tá? E aí, qualquer outro, é o border, né? Border zero. Pronto. Então, ó, ficou tudo colado. Né, como a gente pode ver, ó, tudo colado um no outro aqui. E eu poderia também, vamos ver aqui, o font size, né? Vamos colocar um font size 20. Ah, px, né? Tem que pôr a unidade de medida. Pronto, todo mundo ficou com 20 px, tá? Então assim a gente consegue selecionar todos os elementos mesmo, tá? Isso aqui a gente zera, tá? Acho que tem ainda outros tipos de coisa que tem que colocar para zerar de fato, mas no geral é isso, tá? E vamos supor que eu coloque uma div aqui. Colocar todo mundo aqui dentro de uma div só para ver o que acontece. Opa, fiz errado. Opa, fechou a div aqui para mim, beleza. Vou dar um format aqui para ficar tudo bonitinho, beleza. E vou abrir o live server. Aí, até com a div aqui já tá tudo zerado.
É só para garantir que tá tudo zerado mesmo. Aí tudo fica aqui no canto, tá? Isso aqui é para a gente ter mais controle, tá? Porque às vezes, com essas definições padrões do HTML, a gente não tem tanto controle. Por quê? Porque a gente perde mais ou menos a matemática da coisa, né? A gente não sabe o que o HTML está colocando, o que a gente está colocando, e aí fica meio complicado. É muito mais fácil de zerar e colocar exatamente no que a gente quer. Se permite mais customização também. Belezinha? Então, voltando aqui para os nossos seletores, a gente tem também seletores combinados, tá? O que é isso? Os combinados, os combinados a gente coloca com vírgula e a gente consegue ir selecionando um por um. Vamos supor que não sejam todos, que sejam dois, três, que a gente queira colocar uma característica, né? Para todo mundo que seja daquela classe ou para todo ID. Vamos supor que assim, eu coloquei ID em três e aí eu queira colocar as mesmas regras para esses três IDs. Eu posso colocar três IDs separados por vírgula. Muito embora nesse caso seria melhor uma classe, né? Porque se eu colocasse a classe eu só coloco um só. Então, ó, gente, vamos sempre usar a cabeça, assim, né? Eficiência, lógica aí, para tudo ficar melhor, tá? Mas então aqui a gente consegue usar até combinações. A gente consegue colocar um elemento, um ID e um com a classe, né? Olha aqui no meu textinho que eu coloquei aqui. Então é possível definir a mesma regra para diferentes seletores e basta separar os seletores por vírgula, tá? A gente separa por vírgula, dá um espacinho e coloca, tá? E a gente consegue usar tanto o hashtag quanto o ponto, que são os IDs e as classes. Perfeito? Vamos ver na prática aqui como é que a gente faz isso. Então aqui, né, eu tenho uma div e três elementos aqui dentro, né? Então vamos supor que eu queira caracterizar só o H1 e o P, que estão dentro da div. Então, vou até deixar esse cara aqui zerando tudo. Então, eu vou fazer assim, H1, H1, P, ou seja, estou pegando esses dois, e para esses dois eu vou querer pôr um background color. Vou pegar aqui, tem muita cor legal. Cornflower Blue, gostei do nome. Aí, legal, pronto. Os dois apenas estão estilizados. Eu também posso colocar aqui um text align center. Olha que legal, os dois estão no centro, subtítulo não. Então eu consigo assim especificar exatamente o que eu quero. Eu posso colocar classes e IDs também, tá? Uh, é isso, aqui é sem segredo, gente. Aqui é só você fazer isso, você vai aplicar a regra a todo mundo que você está especificando ali, beleza? E também a gente pode usar seletores especificados, ou seja, se eu tenho, por exemplo, uma classe que pega três elementos e um desses elementos está dentro de uma div e eu quero pegar exatamente aquele e colocar um estilo diferente dos outros, eu posso também, tá? Então, a gente pode combinar os seletores de elemento com o ID ou classe, tá? Funciona com os dois, tanto que eu coloquei dois exemplos aqui embaixo e os dois funcionam, tá? Então você seleciona o nome do elemento antes do símbolo, tá? E aqui, ó, vamos lá mostrar. Então, vamos supor que em vez disso daqui, vamos ver uma forma legal. Então eu vou tirar esse título da div, dar um Ctrl X nele, vou jogar ele para fora, tá? Não vai mudar muita coisa aqui. Deixa eu salvar esse cara aqui. Pronto. Não vai mudar muita coisa, mas é só para vocês entenderem, tá? Porque eu vou pegar um filho dessa div aqui, tá? E aí, esse H1 vai ter a classe title e esse H2 também vai ter a classe title, tá? Opa, faltou igual aqui, igual title. Então os dois pertencem à mesma classe, mas um está filho do div, o outro está filho do body, tá? Vocês lembram isso aqui da aula do Henrique, né? De hereditariedade, aí quem é filho de quem, direto, descendência, certo? É isso daí. Se não lembra, revisem, tá? Mas assim, não é muito difícil entender, tá? Esse daqui, o H1 é filho direto do body e o H2 é filho do div, né? E a div é filha do body, beleza? E o H1 e o div são irmãos aqui, estão na mesma hierarquia, ok? Então vamos lá. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou atribuir primeiro uma estilização para a classe title. Então vou colocar ponto .title, abro e fecho minha chavinha, e aqui eu vou dizer que todo title vai ter font size 50
É sempre bom a gente pensar se tivesse mais, que provavelmente vai ter mais desses tipos e todos esses tipos vão ter essa propriedade, tá? E color, sei lá, aquamarine. Legal, ponto. Então ambos aqui. Ah não, aqui tá 50 sem unidade de medida, então ele não pegou. Beleza, agora pegou. Então os dois são com 50 e os dois estão na cor aquamarine. Legal, né? Mas e aí? Mas o subtítulo não deveria ser menor que o título? Então vamos fazer um jeito aqui de pegar só o subtítulo, usando a classe dele, não usando o ID, tá? Então a gente faz assim, div, porque ele está dentro de uma div, certo? Então eu preciso especificar ele aqui, né? E aí eu vou chegar no meu H2, que é a classe título. Então div.title. Então eu só estou pegando o title da div, certo? E vou colocar aqui font size 30. Opa, 30px. Olha que legal. Eu alterei usando a classe como seletor, mas alterei só o que está dentro da div. Então todo title que tiver dentro da div vai ter 30, todo title que tiver fora vai ter 50. Ah, mentira. Vamos ver. Eu sei que vocês não falaram mentira, mas será que é verdade? Então vamos ver se é verdade. Então aqui eu vou colocar então fora da div um h2 da classe title que vai ser, o que que eu vou chamar ele? Eu vou chamar ele de fora da div, tá? Então fora da div, opa, tá grandão, tá igual a esse, certo? Tá com 50. Agora dentro da div, vamos pegar aqui, vou colocar um H1, só para deixar bem óbvio, um H1 aqui dentro da div. Olha que legal. E ele pegou o tamanho, mas não pegou a cor. Ah, por quê? Porque eu também não coloquei a classe, né, gente? Nossa, só. Eu tava achando que tinha dado certo. Acontece, viu, gente? Aí, pronto. Ah, agora sim. Agora ele pegou toda a utilização da classe título, né? A cor que está definida para todos que é title, mas a fonte ele pegou o que está dentro da div, porque eu especifiquei aqui que toda title dentro da div vai ter 30 pixels. Tranquilo? Dá para entender? É uma forma de a gente sempre selecionar bem especificamente o que a gente quer, tá bom? E não tem muitos segredos, tá? E assim, geralmente é melhor não usar esse tipo de coisa, só quando precisar mesmo. É melhor você sempre deixar bem especializadinho, especificadinho em classes, em IDs e tentar sempre é, usar menos código, ser mais enxuto, ser mais eficiente, beleza? Então é isso. Esses são seletores especificados, quando eu consigo especificar quem eu quero dentro de um elemento. Perfeito? E aí, a gente pode selecionar também de descendente e filho, tá? Então, ele seleciona os nós que são descendentes ou filhos diretos dos outros elementos. Lembra que eu falei da hereditariedade, certo? É, isso, é esse conceito, tá? Então, a gente só coloca um espaço, né, na frente. Eu posso usar um ID e pegar um descendente do ID, eu posso pegar um elemento, colocar um descendente do elemento, tanto faz, tá bom? Então ali tem, por exemplo, ali um hashtag principal.cards. Então ele vai pegar o cards é, que opa, é a mesma coisa que a gente fez em cima, né? Descendência. Ele vai pegar o cards que está dentro do principal ali, né? Ou P, igualzinho a gente fez no outro, esse aqui ele pega a descendência, né, quem está dentro desse cara. Você viu que eu peguei, por exemplo, o H2, que não era filho, exatamente filho direto. Ah, era filho direto, mas se eu tivesse, por exemplo, outra div e o H2 lá dentro, ele ia pegar aquele, certo? E quando eu tenho filho direto, é só eu colocar o símbolo de maior, meio que indicando dentro dele, né? Então esse aqui, o outro funciona se eu tiver mais de uma estrutura dentro, ele ainda pega aquele cara. Agora esse daqui com o maior, ele só pega filho direto, tá? Vamos ver, vamos dar um exemplo aqui. Eu acho que aqui eu até consigo aproveitar, né? Porque aqui eu tenho esse div title, né? E aqui o title talvez não é filho direto, né? Mas vamos testar, ver se dá certo se eu fizer isso. Deu certo, porque ele é filho direto, tá? Mas vamos supor que eu queira pegar aqui só o H1 que é filho do title. Olha que legal. Então ele só pegou
O H1 que é filho da div, perdão, né? Div H1. Então tem uma div H1. Ah, é porque eu coloco antes, né, todo mundo ter 50, então vamos mudar isso, vamos fazer o contrário. Vou falar todo mundo ter 30, né? E aqui dentro eu vou querer que tenha 50. Ah, tá. Eu tenho que colocar a classe, ponto .title. Aí sim dá certo. Bom, é aqui, gente, eu fiz um negócio aqui e a gente já vai descobrindo, né? Então, o que aconteceu? Se eu colocar um nome do elemento, não dá certo. Eu tenho que colocar uma classe, tá? Que eu tenho uma classe aqui que descende desse cara aqui, né? Então, div assim com title dá certo, né? Mas era para funcionar também. Acho que é só se for filho direto, né? Então aqui eu vou ter que colocar H2 em vez de H1. Aí talvez desse certo. Não, não deu certo também. Hum, Tá, e se eu pôr uma classe nessa div, vou chamar ela de section. E aqui eu colocar section H2. Ah, não, tem que ser ponto section. Ah, agora sim. Então se eu pego uma classe, eu consigo pegar quem esteja dentro desse cara aqui. Porque se eu colocar div é muito genérico, ele não sabe quem que é, então ele não sabe quem especificar. Mas se eu colocar section, ele sabe quem especificar. Classe, tá? Mas é uma outra forma de colocar também, especificar, né, de filhos diretos. É quando você tiver dificuldade para estilizar um elemento específico, talvez você tenha que usar esse cara aqui, tá? Mas não necessariamente, tá? E não é sempre a melhor forma, beleza? É sempre melhor a gente ser mais específico e saber exatamente, tá? Tipo assim, se tem um item solto ali dentro de um elemento que precisa ser editado, é melhor você usar um ID e editar aquele cara específico do que fazer isso. Isso aqui seria bom caso você tenha, por exemplo, várias divs com vários elementos dentro dessas divs e você queira que aquele elemento específico dentro dessas divs ou sections tenham um certo padrão. Aí é legal usar isso, que daí você está dizendo, ó, todos os filhos diretos dessa div da classe tal, né? Todos os filhos diretos da classe section aqui, né? Vão ter tal propriedade. Aí é legal, porque se eu criar outra div aqui com a mesma propriedade, ó, vou só copiar esse cara aqui para baixo. Olha que legal, eu tenho exatamente a mesma coisa, tá? Por quê? A estilização aqui está pegando toda a div que tem a classe section, pegando todo H2 e atribuindo um estilo. Por isso que todo subtítulo aqui vai ter 50 de tamanho. Perfeito? Bom, galera, é isso para a aula de hoje. Muito obrigado por assistir aqui e até a aula que vem. Um grande abraço.